Fernando Collor de Mello foi o primeiro presidente eleito desde 1960, enfrentando a inflação, porém, acima de tudo, com a promessa de acabar com os marajás. Entretanto, o monstro da inflação não era o único problema do governo colorido. Collor foi eleito nas eleições de 1989, derrotando o então candidato Luiz Inácio Lula da Silva, que viria a se tornar presidente cerca de 10 anos depois. O Brasil de 89 era de fato algo que ninguém tinha visto antes na República Federativa do Brasil. A inflação, oficial medida pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, alcançou a inacreditável cifra de 1972%, e em razão deste flagelo, o presidente Collor elegeu sua prioridade à luta contra a espiral inflacionária através do chamado Plano Brasil Novo, popularmente denominado de Plano Collor, que eu nem preciso dizer que foi um fracasso. O plano era oficialmente chamado de Plano Brasil Novo, mas ele se tornou associado fortemente à figura de Collor, e Plano Collor se tornou nome de fato, sendo instituído em 16 de março de 1990, um dia depois de Collor assumir a presidência, e combinava liberação fiscal e financeira com medidas radicais para a estabilização da inflação. As principais medidas de estabilização da inflação foram acompanhadas de programas de reforma de comércio externo, a Política Industrial e de Comércio Exterior, mais conhecida como PICE, e um programa de privatização intitulado Programa Nacional de Desestatização, mais conhecido como PND. A teoria do plano econômico foi desenvolvida pelo economista Antônio Candiero. O plano efetivamente implementado foi desenvolvido pelos economistas Célia Cardoso de Mello, Antônio Candiero, Ibrahim Eres, Venilton Tadini, Luiz Otávio da Mota Veiga, Eduardo Teixeira e João Maia. O Brasil sofreu por vários anos com a hiperinflação. Em 89, o ano antes da posse de Collor, a média mensal da inflação foi de 28,94%. O plano Collor procurava estabilizar a inflação pelo congelamento do passivo público, tal como o débito interno, e restringindo o fluxo de dinheiro para parar a inflação inercial. A rápida e descontrolada desmonetização da economia é tida como uma das causas da falha dos planos de estabilização da inflação adotados anteriormente. O governo Collor teria que garantir uma desmonetização ordenada e lenta, a fim de manter a inflação para baixo. Para o controle da velocidade da desmonetização, poder-se utilizar uma combinação de ferramentas econômicas, tais como impostos, taxas de câmbio, créditos e taxas de juros. O congelamento causou forte redução no comércio e na produção industrial. Com a redução de geração de dinheiro de 30% para 9% do PIB, ele retirou 80% da moeda de circulação, e a taxa da inflação caiu de 81 em março para 9 em junho. O governo enfrentou duas escolhas: poderia assegurar o congelamento e arriscar uma recessão devido à redução dos ativos, ou remonetizar a economia através do descongelamento e correr o risco do retorno da inflação. Um dos pontos mais importantes do plano previa o confisco dos depósitos bancários superiores a 50 mil cruzeiros, por um prazo de 18 meses, visando reduzir a quantidade de moeda em circulação, além de alterações no cálculo da correção monetária e no funcionamento das aplicações financeiras. Mesmo sendo o confisco bancário um flagrante desrespeito ao direito constitucional de privacidade, o plano econômico conduzido pela ministra da Economia Célia Cardoso de Mello foi aprovado pelo Congresso Nacional em questão de poucos dias. Em meados de 1991, denúncias de irregularidades começaram a surgir na imprensa, envolvendo pessoas do círculo próximo de Fernando Collor, como ministros, amigos do presidente e mesmo a primeira-dama Rosane Collor. Em entrevista à revista Veja, em maio de 92, Pedro Collor de Mello, que é irmão do presidente, revelou o esquema de corrupção que envolvia o ex-tesoureiro da campanha, Paulo César Farias, ou PC Farias para os mais próximos, entre outros fatos comprometedores para o presidente, no caso. Em meio à forte comoção popular, é instalada uma comissão parlamentar de inquérito para apurar a responsabilidade do presidente sobre os fatos divulgados. Em 2 de outubro, é aberto o processo de impeachment na Câmara dos Deputados, impulsionado pela maciça presença do povo nas ruas.
Como o movimento dos caras pintadas. Em 29 de setembro, por 441 votos a 38, a Câmara autoriza a abertura do processo de impedimento do presidente. 336 votos. Passou o impeachment pela Câmara dos Deputados neste momento. Amanhã a Câmara manda um ofício para o Senado, o que implica o seu afastamento temporário até a decisão final do processo pelo Senado Federal. Collor renuncia antes de ser condenado e a presidência é assumida pelo então vice-presidente Itamar Franco.